Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos falar do jogo de ontem, né? Mais uma derrota do Botafogo, a terceira derrota seguida no Brasileirão e a quarta ao todo, se formos considerar também o jogo da Sul-Americana. Complicado, galera, mas enfim, temos que seguir, né? Hoje sábado, aquele sábado nublado, tá tipo a cabeça do botafoguense, né? Cinza. Mas teremos que enfrentar. O pior não é isso, o pior é pensar que o próximo jogo do Botafogo é só na outra segunda-feira, quer dizer, mais uma vez a gente vai ter aí mais de uma semana, quase 10 dias, remoendo o resultado de ontem. Essa é a pior parte, né? Por isso que era tão importante ontem o Botafogo ter conseguido um bom resultado, mas já vamos falar um pouco mais sobre a partida. Muito já foi dito, né? Mas a gente faz aqui a nossa sessão de terapia, né, em conjunto, para analisar, né, não só o que foi o jogo, como o que tem aí pela frente, como que deve ser aí a cabeça do Laje, do time, dos torcedores, né, dos adeptos. Daqui para frente, o campeonato ainda tem 13, 14 jogos aí e a gente não pode abandonar o barco, né? Não podemos desanimar, por mais que o momento seja, né, de alerta ligado, como disse o Tietê na saída do jogo, né? Galera, vamos falar aqui de dois assuntos rapidinhos antes de entrar no jogo de ontem, tá? O Ramon Menezes convocou a seleção sub-23, né, para jogar o Campeonato Pan-Americano, jogos com Colômbia, Estados Unidos, Honduras, e o Matheus Nascimento foi convocado, né? Foi convocado. Me parece também que o goleiro André, né, ex-Botafogo, que está jogando muito bem lá na Europa, em Portugal, também está no grupo, tá? Essa foi a notícia de ontem à tarde. E outra notícia também que saiu ontem, dessa vez no blog Panorama Esportivo do Globo, foi sobre como está a situação do futuro CT do Botafogo, né? Uma notícia aí já alguns meses atrás já se falou, né? O Eduardo Paes prometeu a doação do terreno, só que está tudo estagnado, não tem novidade, né? O que o blog trouxe é justamente a situação, né? O que ocorre, o porquê de tanta demora, né? O terreno, tá? Ele é chamado, tá? O local ali de Fazenda Parque Recreio. Fazenda Parque Recreio. Ali próximo, para quem conhece ali a região do Recreio, ao América Shopping, tá? Próximo ao América Shopping. É uma área gigantesca, né? Que pertencia ao Pasquale Mauro, né? Um empresário, um daqueles grandes empresários que era dono praticamente da Barra da Tijuca, né? Já falecido. Então, hoje em dia, pertence ao Grupo Pasquale Mauro, para vocês terem noção do tamanho da coisa, né? O quanto de grana e de áreas ainda na Barra da Tijuca esse grupo possui, né? E a ideia do Grupo Pasquale Mauro é construir um condomínio, tá? Residencial nesse local, né? Na Fazenda Parque Recreio. O que é comum, tá? Isso aí é uma coisa que acontece em qualquer parte, quando a prefeitura dá licença, né, para o condomínio ser construído, ter uma contrapartida, né, uma contrapartida que olha, parte desse condomínio vai ter que abrigar uma escola estadual. Isso na Barra da Tijuca tem muito, né? Em muitos condomínios acontece isso. No caso desse específico, a doação seria para a prefeitura, que repassaria essa área para o Botafogo. Daí vocês compreendem o tamanho que é essa área, né? Porque o CT que o Botafogo já divulgou que pretende construir na região é enorme, né? Enorme. Mas, por enquanto, o entrave se dá porque precisa de licenças ambientais, tudo que é necessário para dar, né, a prefeitura dar o ok para iniciar as obras, né, e, enfim, liberar de se construir ali um condomínio, né? Tem estudos, né, de impacto ambiental, mas está demorando. Vamos ver aí se o Eduardo Paes aí no que se aproximar aí da próxima eleição se anima aí de agilizar o processo, né? Acho que a prefeitura também, quando quer, ela consegue fazer isso, tá? Então, só para atualizar, foi a notícia do blog Panorama Esportivo, como eu disse, né?
o Botafogo nessa expectativa aí para finalmente ter, né, a construção do seu novo CT. Óbvio que o Botafogo, enquanto isso, vai usando o Lonier, que está muito bom perto do que era, né? E é num local também, já falei aqui várias vezes, muito aprazível, né? Eu tive no Lonier algumas vezes e é um local maravilhoso, lindo, espetacular, só não está ainda estruturado e nem tem o espaço necessário que o Textor deseja, né, para construir 17 campos, né, por exemplo. Galera, vamos ao jogo, né? Primeira escalação, até achei boa a escalação, tá? Eu até ia comentar ontem, no vídeo de ontem, que seria a minha escalação, seria justamente essa que o Lage entrou, né? Lançando o Vitor Sá na direita e o Luiz Henrique na esquerda, ao invés de ficar inventando muita moda de Tietê na ponta direita, né? Acabou que o Tietê, por razões variadas, né? Que a gente já vai falar, acabou se tornando aí o principal jogador do Botafogo no jogo, né? Até foi destacado na transmissão que ele acabou atuando em 4 posições diferentes, né? E foi bem o Tietê. Mas enfim, começa o jogo, o Botafogo com uma boa postura em campo. Os primeiros 20 minutos ali bons do Botafogo, acho que foram 4 ou 5 arremates a gol. E o Corinthians tinha dado um chute só, né? Então o Botafogo começa se impondo. O que a gente vem falando aqui, né? O Botafogo assumiu uma posição no campeonato de protagonismo. E ele precisa ser protagonista, continuar sendo, inclusive jogando fora de casa, né? Não adianta jogar encolhido contra o Atlético Mineiro. A gente viu um Botafogo ali tímido, encolhido, que não tem a ver com o que exige, né, a posição de primeiro lugar, né? Então o Botafogo começa bem o jogo até que tem o lance capital da partida, que sela praticamente o destino da partida, a expulsão do Marçal, né? Ali com 20 minutos de jogo, mais ou menos. Minha opinião, tá? Eu já ouvi a opinião de muita gente que foi favorável à expulsão. Eu acho que o amarelo que o juiz dá em campo, antes de ser chamado pelo VAR, cabia bem, tá? Foi um lance duro? Foi um lance duro, mas não foi também um lance, né, para quebrar a perna, nada disso. Foi uma disputa, os dois vêm com a perna alta, né? Os dois vêm com a perna alta, acabou que a solada ali que pegou foi do Marçal. Para mim, o amarelo cabia. No momento que o VAR chama o árbitro, é muito difícil o árbitro, né, não expulsar o jogador, porque fica aquela coisa assim, olha só, olha bem, você deu amarelo, é caso de expulsão, né? E ele acaba expulso. Aí o Botafogo com um a menos acabou, né, ficando ali refém, né, da situação. O Tietê vai para a lateral esquerda, até dá bem conta do recado, né? Mas o jogo que era extremamente favorável ao Botafogo, o Botafogo estava bem, né, no início da partida, como eu disse, inverte tudo. O Corinthians com um a mais começa a jogar e termina o primeiro tempo meio que um ataque contra a defesa, né? O Botafogo não conseguindo achar uma solução para essa desvantagem numérica, né? E aí vem o intervalo, né? Quer dizer, há pessoas que defendem que na mesma hora o Lage já deveria ter lançado o Hugo, né? Eu concordo, né? Tirava alguém do ataque, de repente o Luiz Henrique, né? Deixava o ataque, né, só com o Vitor Sá e o Tiquinho, né? Aí o Vitor Sá podia escolher pela direita ou pela esquerda, né? E ficava com o meio de campo mais forte, né? Mantendo o Tietê no meio de campo e o Hugo na lateral esquerda. Isso não aconteceu. Veio o intervalo, de novo o Botafogo não mexeu, o que surpreendeu, acho que a todos, né? Não só a mim. Enquanto isso, o velho Vanderlei Luxemburgo, que para bobo não serve, né? Macaco velho, muito experiente treinador, botou em campo o Fagner e o Renato Augusto, né? E o Botafogo, inclusive, demora mais que o Corinthians a voltar, né, do intervalo. Demorou ali 17 minutos, né? O quarto árbitro teve que ir lá chamar o Botafogo. A gente viu que no momento que teve a expulsão, no primeiro tempo, né? Logo depois, um pouco depois, o PR ele sente uma pancada,
para mim foi até ali proposital, tá? Alguém indicou ali para ele fica ali sendo atendido e nesse tempo o Laje chama, né, os jogadores e faz uma verdadeira ali, como se fosse vem com aquele quadrinho tático, né, mostrando para os jogadores e tal. Ou seja, ele estava tentando arrumar a equipe, né, ainda no primeiro tempo, mas sem mexer na equipe, né? Só que no intervalo, com os 17 minutos, como eu ia dizendo, e vendo que o Corinthians fez as mexidas, eu acho que o Laje tinha que ter também mexido no time, né? Porque estava claro, principalmente com a entrada do Renato Augusto, que é um pensador ali do meio de campo, né? Um bom jogador do meio de campo do Corinthians, que o Botafogo ia ficar inferiorizado, né? Dito e feito, aquele panorama do final do primeiro tempo permanece no início do segundo tempo, até sair o gol ali, acho que aos 13 minutos, uma bobeada do Di Plácido, acho até que o Di Plácido não fazia um mau jogo até ali, mas acabou que também no lance principal da partida, ele desiste, né, de ir na bola, achando que a bola vai sair, o jogador do Corinthians acredita no lance, faz o cruzamento, o Gil faz o cabeceio, Perry uma grande defesa, mas no rebote fica ali a bola né, pedindo para ser chutada e o próprio Gil, zagueiro do Corinthians, estufa a rede do Botafogo, né? Fez o gol único da partida. Tudo bem que naquela altura o Laje já preparava a alteração, né, de 3 jogadores para entrar, né? Diego Costa, enfim, já estava ali preparando essa mexida, né? O próprio Hugo, mas demorou, né? Demorou. Tiquinho não vinha bem na partida, né? Entrou o Diego Costa. Eduardo novamente não atuou bem, não foi bem o Eduardo, né? Algumas bolas ali, a gente sabe que ele é um jogador muito qualificado, mas ele não vem bem, né? Passes assim que precisava de um pouco mais de força, ele dá a bola muito curta e aí perde a bola, né? Então eu acho que o Laje poderia ter feito essa leitura na pior das hipóteses no intervalo, né? E já ter vindo com o Botafogo arrumado no intervalo, mas ele parece que ele não gosta de mexer no intervalo, espera ali 10, 15 minutos. Ontem foi fatal, quando mexeu já estava 1-0 para o Corinthians. E aí foi mexendo, depois entrou o Júnior Santos, até entrou bem, fez algumas boas jogadas, né? Perde um gol na cara do Cássio, o Júnior Santos, né? Uma cabeçada que acabou saindo fraca, que ele poderia ter tocado para o meio, o Eduardo estava solto, ele estava livre, mas até que o Júnior Santos conseguiu, né, emendar ali alguma série de dribles e só pecando na finalização, não conseguindo, carrega demais a bola, né? Carrega demais a bola, quer dizer, ele precisa, driblou 1, 2, já tem que tocar, né? Não achar que vai fazer o gol da rodada, né? Carlos Alberto entrou no final, não teve tempo praticamente nenhum de mostrar serviço. Diego Costa sempre lutando, é um jogador que a gente sabe que leva perigo ao adversário, mas também não está numa grande forma, assim como o Tiquinho, né? Entrou também o Gabriel. O Gabriel entrou, o Pires. Achei que foi bem. Eu acho que ele já poderia ter entrado no lugar do Eduardo, de repente, no intervalo, para arrumar ali, né? Já que o Eduardo não estava numa boa jornada. Então, assim, a falta do Marçal realmente foi irresponsável da parte dele, porque é uma falta que dava chance a essa interpretação, né? Ainda mais jogando lá, Arena Corinthians, a gente sabe o que aconteceu na última rodada, o Corinthians foi super favorecido contra o Grêmio, então existe uma pressão, vamos botar aí, psicológica no árbitro, né? Então, eu acho que o Marçal erra, né? O lance já não vai jogar o próximo jogo, naturalmente, e talvez pegue até um gancho maior, porque saiu de campo dizendo isso é que é roubo, isso que é roubo, se referindo ao que o Abel Ferreira tinha falado na véspera no jogo com o Grêmio, né? Então, assim, tentou fazer um comparativo ali com o Abel, mas foi mal o Marçal aí em todos os sentidos. Uma expulsão que acabou com as chances do Botafogo de um resultado, né? Poderíamos ter empatado, sim, tivemos chances ali no final.
uma pressão, uma abafa, né? Para ver o quanto que era um jogo que o Botafogo poderia assim ter pontuado, né? Ter pontuado. Então, eu não boto essa derrota na conta do Lage, né? Boto muito mais na conta do Marçal, pela a infantilidade, né? Um jogador tão experiente, a gente sempre está falando de um jogador rodado, um jogador com passagem pela Premier League, ter feito um lance ali que deu margem a isso, né? O Botafogo ficar com 10 jogadores por mais de 70 minutos da partida, né? Então, aqueles minutos finais ali, o que a gente já imaginava, Lucas Perry foi o ataque, tentou também o empate que teria sido, né, um ponto importante, né? Fato é que, como o Palmeiras perdeu na véspera, né, seguimos com os 7 pontos de vantagem, né? Não é, de novo, não é situação desesperadora, mas o Botafogo precisa reagir, né, no próximo jogo com o Goiás, jogando em casa ainda por cima, só que só na outra segunda-feira virou uma obrigação para o Botafogo, né? O Lage teve falas fortes na coletiva, né? Falou ali até alguns palavrões, estava exaltado o Lage, mas foi uma conduta que eu considero correta dessa vez, porque ele ficou dizendo, olha, os jogadores têm que ser exaltados pelos adeptos, né, pelos torcedores, porque foram eles que colocaram o Botafogo em primeiro lugar, né? E eu não sou um cara de ficar... Dizem que eu fico ali parado ao lado do campo, eu não fico e tal, e estamos todos com um pensamento de nos recuperar e precisamos desse apoio. Enfim, fez falas que tem a ver com o momento, muito diferente do que foi contra o Flamengo, que, né, com certeza ele mesmo deve ter se arrependido daquelas falas, né? Então, achei que foi importante, né? Foi uma coletiva ali que ele estava realmente um tom até acima do normal, né? E ele também elogiou, nesse caso ele não criticou a arbitragem, né? Deu só uma cutucada na arbitragem, falou assim, olha, eu gostei que o VAR, num lance ali que era duvidoso, chamou o árbitro, né? No caso do lance do Marçal. Se isso tivesse acontecido nos últimos jogos, o resultado dos últimos jogos teria sido diferente. Ou seja, ele está se referindo ao VAR que não chamou o árbitro para ver o lance do gol do Botafogo, do Diego Costa, e está se referindo ao VAR também, que não chamou o árbitro nos lances, né, dos 2 gols do Flamengo e das cotoveladas do Bruno Henrique. Então, assim, nesse ponto a gente tem que concordar com o Lage. Eu achei que ele foi bem na coletiva, né, foi bem na coletiva. O duro agora é a gente passar, como eu disse, esses dias todos até a outra segunda-feira, mastigando essa derrota, né? A 4ª seguida, 3ª no Brasileirão. Falando sobre 3ª no Brasileirão, o Tietê também, além de ter comentado sobre o alerta ligado, né, no pós-jogo, ele falou que era inevitável passar por isso no campeonato, né? Que a gente sabe realmente um campeonato que tem 38 rodadas, ele frisou isso, são 38 rodadas, que haveria um momento em que o Botafogo teria, né, uma queda de rendimento. E o importante, de fato, é focar na recuperação o mais rápido possível, né? Sair disso. Já tem data marcada, é dia 2 de outubro, Newton Santos, segunda-feira, 8 da noite. O Botafogo não pode ter outro resultado que não a vitória contra o Goiás, né? Com todo respeito ao Goiás, que, por sinal, nos derrotou no primeiro turno, né? Não pode haver outro resultado. Pessoal que está aí, eu sei que vai ter muita gente falando volta caçapa, fora a Lage, né? Eu também não estou satisfeito com o rendimento da equipe, né? Mas, volto a dizer, ontem a gente pode, tirando essa questão da demora das substituições, isentar o Lage e botar muito mais a culpa aí nesse lance aí, né? Muito, muito ruim do Marçal, né? Ele deu margem a ser expulso, essa aqui é a verdade, por mais que eu ache que o amarelo estava de bom tamanho, né? Então, assim, o Lage não vai sair do Botafogo, o Textor não vai demitir, né? Estamos na reta final do Brasileiro, então, por mais que a torcida, eu entendo isso, a torcida está pé da vida, né? Não adianta a gente ficar criticando o Lage, né? Nesse ponto, eu acho que a gente tem que
Não é questão de passar pano, né? Mas a gente tem que se unir, né? O Botafogo tem uma chance única de ser campeão, né? Até ouvi o Pedro Depp falando isso. Se não for campeão agora, não vai ser mais, entendeu? É o ano do Botafogo. Então a gente tem que se unir em torno. Os 3 próximos jogos são jogos fundamentais nessa recuperação. Goiás no Newton Santos, o clássico com o Fluminense no Maracanã. A gente não sabe se o Fluminense vai estar às voltas com o Libertadores ou não, mas não importa, é a mesma coisa de ontem. O Corinthians talvez jogue com um time misto, acabou jogando com time misto, mas depois botou os seus titulares, né? Porque o Corinthians precisava vencer para sair dali da zona de confusão, como diz o professor Luxemburgo, né? Então, assim, Fluminense é a mesma coisa. Fluminense vai jogar com titular, não vai jogar, Botafogo tem que pontuar no Maracanã, né? E depois o terceiro jogo, né, dessa sequência, América Mineiro, lanterna do campeonato, lá na Independência. Outro jogo também que o Botafogo não pode cometer os erros que cometeu ontem, né? Pontualmente aí a questão de ficar com um jogador a menos, né? O Botafogo tem que nesses 3 jogos, eu diria que na pior das hipóteses fazer 7 pontos, né? Falando de 7 pontos, continuamos com os 7 pontos à frente. Felizmente, o Palmeiras perdeu na rodada. A rodada acabou sendo boa para quem venceu: Grêmio, Red Bull Bragantino, o próprio Fluminense, Atlético Paranaense. Foi boa para esses times, mas graças a Deus que o Palmeiras perdeu. Imagina se ele tivesse ganho lá no Sul, aí sim estaríamos mais preocupados ainda, né? Então é isso, galera. Eu espero que a gente, no final do ano, alguém que vai assistir esse vídeo né, de hoje, dia 23 de setembro, veja, olha, tá vendo ali, olha, o Botafogo estava ali no momento crítico, né, foi um momento de dificuldade, como já teve lá atrás no Carioca, e depois disso o Botafogo se recuperou, foi campeão, né, mostrou esse poder de reação, a torcida continua abraçando o time. Então eu espero que seja apenas uma memória, né? Quando sair o livro do título de 2023, a gente tem um capítulo ali que fale, né, desse momento ruim do Botafogo, início de segundo turno, né? Em que se imaginou que talvez o Botafogo fosse entregar o ouro ao bandido, mas que isso, graças a Deus, não aconteceu, que o Botafogo voltou a emendar uma série de vitórias, voltou a aumentar a gordura aí de 7 para 10, para 12 pontos. E o importante é que na última rodada contra o Internacional lá no Beira-Rio, o Botafogo esteja ainda nessa posição de primeiro lugar. Eu tenho convicção que estaremos. Beleza, galera? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Eu sei que a gente está chateado, eu sei que a gente está realmente... sinal mais do que ligado, sinal de alerta, né? Mas seremos campeões, tenho fé nisso, tá? Não podemos desanimar, é um momento ruim dentro do campeonato e temos tudo, né? Temos um bom time, né? O time não mudou, temos um bom time para, mais uma vez, sacudir a poeira, né? E dar a volta por cima, beleza? Tamo junto, seremos!